Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom. Pela misericórdia de Deus, estou tendo esse tempo livre para fazer a leitura. E glória a Deus por esse tempo. Então, eu vou continuar com a leitura do Evangelho de João, Yohanan, traduzido do aramaico por Tzadok Ben-Deria. Vamos começar. Então Pilatos açoitou Yeshua. Capítulo 19, não sei se eu falei, desculpa. Então Pilatos açoitou Yeshua. E os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça. E o cobriram com vestes de púrpura. E estavam dizendo: Shalom para você, rei dos judeus. E feriram-no em seu rosto. E Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis que vou trazê-lo para fora, para vocês, a fim de que saibam que não encontrei nem mesmo uma falta contra ele. Aleluia. Porque embora Pilatos sendo um gentil, ele reconheceu que Yeshua de Nazaré não tinha nenhuma falta. Só que eles obedecem o que o povo decide, ok? E Yeshua saiu com a coroa de espinhos e veste de púrpura sobre si, e disse-lhes Pilato: Eis o homem. E quando os líderes dos Kohanim, sacerdotes e os guardas viram, gritaram e disseram: Execute-o ou mate-o em uma estaca ou na cruz. Executem em uma estaca. Era um tipo de morte que os romanos faziam com as piores pessoas. Essa morte de crucificar na madeira. Ok? A estaca era de madeira. E aí tem várias formas de interpretar. Uns dizem que era uma cruz, outros dizem que não era. Porém, ele foi crucificado. Porque ali colocou um pé em cima do outro e prendeu com prego. Ok? Depois prendeu os braços e as mãos. Foi pregada com prego. E foi assim que o Senhor Jesus de Nazaré entregou a vida ao Pai. Disse-lhes Pilato: Tome-no vocês e o executem-no. Pregue ele numa cruz, na estaca, na madeira. Tinha vários tipos de morte. Alguns era preso nas próprias árvores. Outros eram feitos uma estaca, às vezes como um X cruzado, ou às vezes como a gente vê mesmo a cruz. Quem fica perdendo tempo com o negócio da estaca é porque
Porque quer tirar você de focar no que o Senhor Jesus de Nazaré passou, ok? Ele não quer que você foque no sofrimento dele, então vai distrair, discutir se é estaca, se é cruz, se é madeira, se é... Para não pregar o evangelho. E para distrair as pessoas e tirar fora do que realmente aconteceu. Que foi grande sofrimento. Ok? E aí o Pilatos pegou e falou, né? Tome vocês mesmos, execute vocês mesmos na estaca. Porque eu não encontrei falta nele. Mais uma vez. O Pilatos não encontrou nenhuma falta nele. Disseram-lhes os de Judá. Nós temos uma Torá. Os livros de Moisés. E de acordo com o que está em nossa Torá, ele é merecedor de morte. Porque se fez a si mesmo filho de Elohim. Até hoje tem pessoas dizendo que Yeshua de Nazaré não é filho de Elohim. Até hoje tem pessoas falando, eu creio nele. Ele era um profeta, ele não era filho de Elohim. Até hoje tem gente falando. É melhor você dizer que não crê, é mais bonito do que você inventar história. Ok? Ele foi crucificado porque falou que era o filho de Elohim. E na realidade o é mesmo. E ele não ia negar isso. E quando Pilatos ouviu essa palavra, temeu mais. Pilatos estava com medo. Sabe quando você está com medo de fazer uma coisa, mas você faz? Você está com medo, mas a pressão do povo é muita, né? E entrou novamente no pretório e disse a Yeshua, de onde você é? Mas Yeshua não lhes deu resposta. Ele sabia de onde Jesus era. Ele sabia quem entregou Jesus para ele. Ele sabia de que povo Jesus era. Por que ela ficava fazendo essas perguntas, né? Bom, disse-lhes Pilatos, não fala comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e tenho autoridade para executá-lo em uma estaca? Cuidado com as autoridades que nós temos. Muitas vezes nós estamos cavando nosso próprio buraco, como dizem as pessoas. Ok? Bom, disseram-lhe Yeshua, você realmente não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não lhe fosse dado de cima. Aleluia. O Senhor Jesus reconhecia que quem deu aquela autoridade para Pilatos foi o próprio Deus. Mas o Senhor Jesus estava em obediência ao Pai. Devido a isso, o pecado daquele que me entregou a você é maior do que o seu. Então, no dia do julgamento, vai ter pessoas que vai ser mais punição do que o Pilatos. Ok? Devido a isso, o pecado daquele que me entregou a você é maior do que o seu. E por causa disso, Pilatos queria soltá-lo. Mas os de Judá gritavam, se soltá-lo, você não é amigo de... Aqui está Queisar, mas na tradução é César. Pois todo aquele que se faz rei é adversário de César. Eu não entendi muito isso daqui, porque o rei
de Israel naquela época era o Herodes. Mas aqui ele fala que quem se faz rei é inimigo de César. César era o imperador romano. Bom, e continuando. E quando Pilatos ouviu esta palavra, trouxe Yeshua para fora e sentou-se sobre a cadeira de julgamento, em um lugar que é chamado de pavimento de pedras. Pavimento é o chão. No italiano, o chão chama pavimento. Então, pavimentos de pedra, o chão. E em aramaico é chamado de Gefifta. É o que está aqui, gente. Gefifta. E houve a noite de Pêssar, de Páscoa, e era cerca da hora sexta. A hora sexta, se começa a contar, a partir das 6 da manhã começa a contar a hora do dia. Aqui a hora sexta era meio-dia. E disse-lhes aos de Judá, eis o rei, eis o seu rei, eis o seu rei. E estavam gritando, leve-no, leve-no, execute-no. Não queria nem ver. É uma estaca, em uma cruz, como tiver na sua tradução. Execute-no, de novo gritou. Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, devo executar na estaca o seu rei? Disseram os líderes dos Coranim sacerdotes. Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que pudesse executá-lo em uma estaca. E pregaram Yeshua e o levaram para fora. Neste verso, as palavras pavimento... isso aqui ele só está explicando. Que eu já falei. Deixa eu continuar a leitura. Quando ele levou sua estaca para um lugar que é chamado de caveira, e em aramaico é chamado de garulta. No aramaico é garulta. Lugar onde o executaram em uma estaca e com ele outros dois, um de um lado e o outro do outro, e Yeshua no meio. E Pilatos escreveu também em uma tábua e colocou sobre a sua estaca, e estava escrito: este é Yeshua Nazareno, Natsarim, Yeshua Hanastri, que é o Nazareno, o rei dos judeus. E esta tábua muitos de Judá leram, porque era próximo da cidade, o lugar em que Yeshua foi executado na estaca. E estavam escritos em aramaico, em grego e em latim. Por aqui você já derruba esses falsos ensinadores, esses falsos professores da Bíblia, que vêm falar mal do nome de Jesus. Por aí você já derruba eles. Porque eles vêm falar que foi Constantino, que foi não sei quem. Não. Constantino entrou na história só no ano 400 da era cristã.
na cruz já foi escrito em aramaico, em grego e em latim. Três coisas acontecendo. Sempre, sempre, quando se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você sempre vai ver 3 coisas acontecendo. Santo, santo, santo. E vamos continuar aqui a leitura. Ok? Então, na cruz já foi escrito Jesus, só que era Jesus, porque não tem J no latim, nem na língua italiana. Eles usam J como I. O I, J e I na língua italiana é a mesma coisa. Bom, e os líderes dos Kohanim disseram a Pilatos: não escreva que ele é o rei dos judeus, mas que disse, não afirma. Aliás, eles falaram isso. Não afirma, ô Pilatos, não afirma que ele é o rei dos judeus. Fala que ele que disse isso. Ok? E os líderes dos Kohanim dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva que ele é o rei dos judeus, mas que disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. E basta. Foi Deus que deu aquela autoridade. Não esqueça que veio lá de cima a autoridade, ok? E quando os soldados executaram na estaca, Yeshua, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes. Ok? Eles tomaram as vestes de Yeshua. Okay, ó. E quando os soldados executaram na estaca, Yeshua, quando eles executaram Yeshua na estaca, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, um pedaço para cada um dos soldados. Então ali tinha 4 soldados. E eu acredito que esses 4 partes significam os 4 cantos do mundo que o evangelho ia ser pregado. Aleluia, aleluia. Mas sua túnica era sem costura, não tinha emenda, foi feito à mão. Okay? Sem costura, não tinha emenda, foi feito à mão. Ó, mas sua túnica era sem costura, desde cima e totalmente tecida. Era inteira, não foi emendada. Era a túnica que rei usava. E disseram um ao outro: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para determinar de que será, de quem será. Eles ficaram com dó de cortar aquela túnica e falou assim: vamos lançar sorte para ver com quem vai ficar. Ok? E se cumpriu a escritura que dizia: repartiram minhas vestes entre si, e sobre a minha roupa lançaram sortes. Aquela túnica, ela pertencia ali aos 4 soldados. E aí ia cortar um pedaço para cada um. Aí um lá deu a ideia: não vamos cortar não. Ela não foi costurada, ela é inteira. Ela foi tecida inteira. Vamos lançar sorte. Quem receber, recebeu. E aqui a Bíblia fala, aqui ó, o 19, 24. E disseram um ao outro: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para determinar de que será e se cumpriu, de quem será. E se cumpriu a escritura que dizia:
repartiram minhas vestes entre si e sobre minha roupa lançaram sortes. Estas coisas fizeram os soldados e estavam em pé junto à estaca de Yeshua, sua mãe. E estava junto à estaca de Yeshua, sua mãe. E a irmã de sua mãe e a irmã de sua mãe, e Miriam, que era mulher de, aqui é um outro nome, Quelofa, porque aqui a tradução, aqui é uma transliteração, na realidade, não é tradução, é transliteração do hebraico. Calofa. E Miriam de Magdala, que é Madalena, que nós conhecemos no português, não? E Miriam é Maria. E Yeshua viu sua mãe e o talmidinho, o discípulo, o discípulo, a quem ele amava, que estava lá, e disse à sua mãe: mulher, eis o seu filho. Ok? Cada um de nós temos uma qualidade no ministério do Senhor Jesus. Aquele discípulo, que é o João, ele era considerado discípulo do amor. E o Senhor Jesus colocou sua mãe nas mãos de alguém que tinha amor para cuidar dela. Porque o Senhor Jesus também tinha amor por ela. Ok, gente? E disse ao talmide: eis sua mãe. E desde aquela hora o talmide levou-a consigo. Aleluia. Aleluia. E aqui vai finalizar, deixa eu ver quantos versículos esse capítulo tem. Tem 42 capítulos. Vamos continuar a leitura. E os de Erudá, Judá, porque havia passado a noite de Páscoa de Pêssar, disseram: não devem permanecer estes corpos em suas estacas, porque o Shabat está brilhando, está começando. Porque este dia foi um grande dia de Shabat. Um grande dia de Shabat. É como se fosse assim, feriado em dobro. Ok, gente? E pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos que estavam nas estacas e os descessem. E vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que foi executado na estaca. Okay? Para que eles morressem logo, para tirar eles da estaca. Que algumas pessoas ficavam até 3 dias ali sofrendo para morrer. Mas quando foram a Yeshua, viram que já estava morto e não quebraram suas pernas. Mas um dos soldados o atingiu em seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isso testemunhou, e é verdadeiro o seu testemunho, e sabe que fala a verdade, para que também vocês creiam. Pois estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum osso dele será quebrado. E também outra Escritura que diz: eles olharão para aquele a quem perfuraram. Eles já estavam indo ali para quebrar as pernas do Senhor Jesus, mas algo espiritual falou na mente deles: não faça isso, ele já está morto. Apenas fure ele do lado.
e eles furaram e comprovaram que realmente estava morto. Porque era para cumprir as escrituras dos profetas. Depois dessas coisas, José, que era de Ramataim, que é a que a gente chama José de Arimateia, pediu a Pilatos, porque era um talmide de Yeshua, e se ocultava por medo dos de Judá, pediu para levar o corpo de Yeshua, e Pilatos permitiu, e foi e levou o corpo de Yeshua. Aleluia. E foi também Naquidimon, que é o Nicodemos, aquele que anteriormente foi a Yeshua durante a noite, e trouxe consigo uma mistura de especiarias de mirra e de aloés, cerca de 100 libras. Aleluia. Dos 72 do Sanhedrin, só esses dois creram em Yeshua de Nazaré como o Messias de Israel. E eles estavam presentes na morte, e eles pegaram o corpo, e tinha especiarias de mirra, de aloés, óleos e perfumes, e cerca de 100 libras. Não era coisa pouca, era bastante. E pegaram o corpo de Yeshua e os envolveram em panos de linho e com as especiarias, como é o costume dos derrudados de Judá quando sepultam. José de Arimateia e Nicodemos, os únicos do Sanhedrin que acreditaram que Yeshua era o Messias, o rei de Israel, o Filho de Deus, fizeram o sepultamento dele. E havia um jardim naquele lugar em que Yeshua foi executado na estaca. E naquele jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem ainda havia sido posto. E puseram Yeshua lá, porque o Shabat havia passado. Já tinha entrado no Shabat. E porque estava perto o sepulcro, vamos colocar aqui mesmo, que já está perto, nós já estamos entrando no Shabat, temos que parar. Mas tudo isso foi para se cumprir aquilo que os profetas do Eterno já tinham profetizado sobre Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré. E aqui finalizamos o capítulo 19 do Evangelho de João e Yohanan, traduzido do aramaico. Shalom.